ano 1000 depois de Cristo, início da era mais gloriosa da Igreja. O historiador Anselmo de Liege conta que, em 968, o rei germânico Otto I, acompanhado por um bispo, liderava seu exército numa campanha quando a luz do sol começou a sumir e a escuridão se irradiou pela terra. Imediatamente, os valentes guerreiros entraram em pânico e, aterrorizados com a chegada do que acreditavam ser o juízo universal, tentaram esconder-se onde podiam, até mesmo em barris e embaixo das carroças. Apenas o bispo não se perturbou, já que conhecia algo de astronomia, e prometeu aos homens amedrontados que o sol logo retornaria. Não conheço nenhum historiador moderno que aceite o antigo mito de que havia uma expectativa generalizada da chegada do fim do mundo às portas do ano 1000. Os documentos da época simplesmente não fornecem bases para essa tese. No entanto, sem dúvida, há certa dose de medo e pessimismo nos escritos do século X, o que é compreensível em razão das guerras devastadoras, invasões e penúrias da época. Não obstante a emergência da abadia de Cluny, o estado da cristandade se deteriorava vertiginosamente em quase todos os aspectos. O caos trazido pelas incansáveis incursões bárbaras haviam desorganizado a vida diária, o governo, a agricultura, a educação e a religião na maior parte da Europa. Alguns autores escreveram sobre cometas e outros temíveis presságios prestes a castigar o mundo. Houve também aumento do interesse sobre o tema do Anticristo. Mesmo assim, graças ao trabalho do Renascimento carolíngio, ainda se transmitia o ensino e a cultura, e essa época não foi, portanto, tão tenebrosa quanto o período seguinte à queda de Roma. Após a virada do milênio, há sinais da difusão de um novo espírito. Em 1013, Tietmar de Merseburg escreveu que uma manhã radiosa alvoreceu sobre o mundo. Raul Glaber, que geralmente escrevia sobre presságios sombrios, observa na mesma época. O mundo, renovando-se e perdendo a sua antiga idade, cobria-se em todos os lugares com o manto branco das igrejas. Esta é uma observação interessante. As novas igrejas não se assemelhavam às pobres estruturas de madeira dos tempos de convulsão social, em que não havia nem recursos nem razões para se construir algo mais refinado, pois era grande a probabilidade de serem destruídas durante as invasões. As novas igrejas, altas, robustas, construídas em pedra branca, brilhavam sob a luz do sol e podiam ser vistas a quilômetros de distância. Elas foram o símbolo de uma grande mudança, o prenúncio de uma nova e gloriosa era. As raízes materiais de uma nova cultura católica. Dois fatores de ordem material sustentaram o que seria a civilização da Idade Média plena, séculos XI a XIII. O fim das invasões bárbaras, à exceção dos ataques muçulmanos no sul, e a revolução na agricultura, que foi um dos pontos de mudança da história econômica europeia. Já que um nível mínimo de prosperidade material é necessário para qualquer avanço cultural. Homens vivendo no nível de subsistência não têm tempo nem meios necessários para a criatividade. O progresso econômico se fazia necessário para que a civilização europeia pudesse se recompor dos danos sofridos no século anterior. Tal como outras realizações dos séculos XII e XIII, a Revolução Agrícola teve suas fundações assentadas no tempo de Carlos Magno. Durante e após o seu reinado, implantou-se a prática de alqueivar parte da terra, ou seja, mantê-la sem cultivo para que ficasse mais fértil. Isso possibilitava o aumento das safras quando se semeasse o solo tempos depois. Redescobriram-se antigas tecnologias romanas, como a roda d'água, e invenções como o arado e o cabestro facilitaram o cultivo do pesado solo do norte.
Carlos Magno encorajara o comércio dentro de seu império, até mesmo além dele, fomentando assim o aumento da classe de mercadores, que futuramente estimularia a atividade econômica. Na metade do século XI, em muitas partes da Europa, realizavam-se feiras em que os artesãos e mercadores ofereciam seus produtos. As vilas cresciam, os artesãos prosperavam e os mercadores aumentavam seus armazéns. O povo europeu começava a experimentar a vida urbana novamente, desde a queda de Roma. Vilas se transformavam em cidades, e estas, por sua vez, se tornavam os centros que dariam à luz catedrais, universidades, hospitais e monarquias cada vez mais eficientes. É claro que o florescimento da cristandade não ocorreu da noite para o dia. Apesar do progresso na agricultura, houve fome ao longo de quase toda a metade do século XI. Seria preciso esperar mais de um século para que a Igreja fosse efetivamente reformada e libertada do poder secular. As notícias do Oriente não eram boas, pois os conquistadores árabes da maior parte do Império Bizantino, que abrangia a Terra Santa, deram lugar aos temíveis turcos seljúcidas. Somente no final do século, com a Primeira Cruzada em 1095, a Europa conseguiria reunir uma grande expedição militar contra os muçulmanos. Apesar desses problemas, após o ano 1000, a cristandade havia entrado na sua era mais gloriosa. Graças abundantes. Durante os 3 séculos seguintes, o clima manteve-se favorável à produção agrícola. As condições e mudanças climáticas do passado são pouco conhecidas. Há indícios, todavia, de que o clima europeu foi mais quente durante os períodos da Baixa Idade Média e Idade Média Plena do que depois. No século XIII, por exemplo, cultivou-se uva na Inglaterra e trigo em grande parte da Noruega. Um século depois, não era mais possível cultivá-los nesses países. A Europa Ocidental se mantinha livre de grandes invasões estrangeiras. As reformas da Igreja triunfavam e os países da Europa viam o surgimento de governos fortes e eficientes, muitos governados por santos. O aprendizado e as artes floresciam de uma maneira vista somente, talvez, em Atenas no século V a.C. O gótico, o primeiro estilo arquitetônico que surgira após 700 anos, é uma evidência da grande originalidade cultural da Idade Média Plena. E na esfera intelectual, ele pode ser equiparado às obras sublimes dos filósofos escolásticos, como Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. A ciência, as artes plásticas, a música, o pensamento político e a religiosidade floresceram como nunca antes entre os anos 1000 e 1300. Uma cultura verdadeiramente católica. A inspiração para esse período de criatividade e realizações foi a fé. Os princípios que moldaram a política, a economia, a filosofia e a literatura e outras manifestações culturais, as atitudes do homem com relação a todos os aspectos da vida derivaram do catolicismo. Isso não significa que todo católico medieval era santo. Eles eram pecadores como nós, e havia malfeitores de sobra, como em todas as épocas. Porém, diferentemente dos tempos atuais, a maioria dos pecadores e bandidos tinham consciência de que de fato eram pecadores. Exceto nos casos de hereges extremados, o católico medieval não fingia ser um novo tipo de santo. A Idade Média Plena foi o período em que a doutrina e a devoção católicas inspiraram mais profundamente a vida pública e privada. Foi o mais perto que se chegou do reino visível de Cristo Rei na Terra. Os reis do Ocidente. Em relação aos reis da cristandade, na época da virada do milênio, os governantes dos 3 principais estados do Ocidente, Inglaterra, França e Alemanha, lutavam para afirmar sua autoridade dentro de seus reinos e defender-se dos ataques externos. A Inglaterra ainda enfrentava ataques dos vikings ao norte e foi invadida após a morte do rei São Eduardo o Confessor, segundo testemunhas, por homens do norte
que haviam se estabelecido na Normandia, a oeste da França, e ali foram civilizados e convertidos ao catolicismo. Guilherme da Normandia, agora Guilherme I da Inglaterra, transformou seu novo reino em um forte estado feudal, onde encorajou reformas eclesiásticas. A linhagem de Carlos Magno deu lugar, tanto na França como na Inglaterra, a novas dinastias. No século XI, os reis franceses controlavam apenas territórios circunjacentes a Paris. Na metade do século XIII, a sua paciente afirmação de autoridade sobre uma área cada vez maior valera a pena, e a França se tornou o reino mais próspero, poderoso e culto do Ocidente, tendo como soberano um dos maiores reis da história, São Luís IX. Os imperadores germânicos, por sua vez, buscavam 3 objetivos que não conseguiram alcançar. Pretendiam subjugar os barões independentes da Alemanha, controlar a influente Igreja e incorporar a Itália, inclusive Roma, ao seu Sacro Império Romano. Se tivessem se contentado com seus territórios, talvez conseguissem desenvolver o tipo de Estado-nação que os reis da Inglaterra e da França haviam criado. Mas, logo que deixavam a Alemanha para lutar com os italianos, o que fizeram rotineiramente ao longo dos séculos XI, XII e XIII, revoltas irrompiam em seu território. E toda vez que atravessavam os Alpes, retornando à Alemanha para conter as revoltas, os italianos conseguiam se livrar do seu domínio. Além disso, os seus esforços constantes para dominar a Igreja, inclusive tentativas de controlar as eleições papais, aumentaram o conflito entre clérigos e leigos e motivaram os reformistas eclesiásticos, que provariam ser os seus grandes antagonistas, como veremos a seguir. Guardiões do Reino Celeste, os Papas. A influência católica na cultura medieval e as extraordinárias realizações que possibilitou só puderam se manter através da vigilância incansável da Igreja. O movimento inspirado no trabalho da Abadia de Cluny integrou o esforço para eliminar os escândalos de dentro da Igreja, porém não foi o único. Monges dedicados até conseguiram alcançar objetivos nobres: vida casta, fidelidade à regra, libertação do controle secular, dentro dos mosteiros e exercer uma influência benéfica na sociedade. Mas alguns dos piores abusos da época estavam além de seu alcance. Somente os papas tinham poder suficiente para combater o problema da simonia, compra e venda de cargos eclesiásticos, porque a miúde os transgressores mais notórios e escandalosos eram os bispos. O problema da intromissão dos reis em assuntos eclesiásticos, entre estes a escolha e deposição de papas, também só podia ser combatido na esfera papal. Papa São Leão IX, a reforma precisa vir do topo. Um dos marcos do movimento pela reforma pontifícia ocorreu na metade do século XI com o pontificado do Papa São Leão IX. Grande admirador da Abadia de Cluny, ele tentara introduzir princípios cluniacenses na sua diocese quando ainda era o bispo Bruno de Tours. No momento em que o trono papal ficou vacante, em 1049, o imperador Henrique III, dando continuidade a uma prática de longa data, elegeu Bruno como papa, seguindo o conselho do clero germânico. O próprio Henrique era um homem devoto, que buscou de forma incansável iniciar reformas na Igreja, em todos os níveis. Ele apoiava a reforma cluniacense e conta-se que chegou até a tentar se tornar monge. Os ancestrais de Henrique vinham se envolvendo em questões papais havia alguns séculos, pois a influência de facções corruptas em Roma tornara impossível a eleição livre do Papa. O apoio dos imperadores foi determinante para a sobrevivência de diversos pontificados, e os imperadores muitas vezes apontavam e mantinham homens competentes e santos no trono pontifício. Assim, São Henrique não viu problemas em apontar um de seus familiares como Papa.
Ele certamente não o fez por motivos políticos, e o clero germânico havia concordado com ele. São Leão, porém, diferentemente da maioria de seus predecessores, recusou-se a ser papa até que fosse devidamente eleito pelo clero e povo romanos, de acordo com o antigo costume. Certo relato diz que durante uma visita à abadia de Cluny, o prior Hildebrando, futuro Papa Gregório VII, o teria aconselhado sobre a questão. A insistência de Leão em ser eleito de forma romana tradicional deu ímpeto ao movimento que, no final daquele século, veria as eleições papais realizadas no Colégio dos Cardeais e liberta de qualquer interferência imperial. Devidamente eleito em Roma, em 1049, Leão iniciou, com todas as suas forças, os trabalhos em favor da reforma. Então, não mais começando por baixo, com os monges e padres, mas pelo topo, com os bispos. Após convocar um concílio em Roma, que condenou a simonia em termos claros, ele ampliou o combate para outros locais. Com efeito, a maior parte de seu breve pontificado seria empregada em viagens e na realização de concílios reformistas. O primeiro destes ocorreu em Reims, no final de 1049, no dia em que os franceses homenageavam o grande São Remígio, que batizara Clovis. Leão apareceu, trazendo as relíquias do grande santo em seus ombros. Em um momento dramático da história, ele exigiu que todos os bispos presentes jurassem na presença de São Remígio que não mais comprariam cargos na igreja. Houve grande espanto. Havia bispos na Alemanha, França, Inglaterra, entre outros locais, e eles foram pegos de surpresa. Alguns saíram apressados do concílio, outros se confessaram e receberam o perdão do Santo Padre, juntamente com penitências a cumprir. Esse foi o começo da eliminação do grande mal da simonia na Igreja. Leão, até o dia de sua morte, em 1054, perseguiu os simoníacos por toda a Europa. Na época do fim de seu reinado, essa prática era muito menos comum que antes, e após o pontificado de São Gregório VII, 2 décadas depois, a simonia fora quase extinta. Já a tentativa de reconciliação com a Igreja grega, empreendida por Leão, não obteve sucesso. Infelizmente, ele enviara a Constantinopla um cardeal pouco diplomático, Humberto da Silva Cândida, o qual, durante as negociações, causou tamanha irritação aos gregos que a data de sua visita é considerada como da formalização do Cisma do Oriente, em 1054, ano da morte do Papa. Caso Leão continuasse a intervir, talvez conseguisse reverter a situação. Porém, nunca saberemos o que levou, em outro trágico movimento daquele mesmo ano, a liderar um exército contra os normandos no sul da Itália. Os normandos eram descendentes dos vikings e haviam cercado um território pontifício. Leão, que fora soldado, se dispôs a defendê-lo. A sua tentativa falhou. Ele foi capturado e morreu logo após ser libertado. Papa São Gregório VII, o auge da Reforma. O Papa do século XI, cujo nome é associado a todo o movimento da Reforma, frequentemente conhecida como Reforma Gregoriana, foi o grande Gregório VII, antes chamado Hildebrando, conselheiro de Leão IX, diplomata e santo. Ele fora monge da abadia de Cluny e certamente apoiou a resistência cluniacense contra a corrupção moral e o domínio secular sobre a Igreja. O seu pontificado, que começou em 1073, viu ao menos uma grande controvérsia teológica a respeito da natureza da transubstanciação, expandiu o combate contra a simonia e a imoralidade no clero e implantou punições para os seus praticantes. Ele manteve relações com a maior parte das nações da Europa e até mesmo com um governante muçulmano na África, onde conseguiu estabelecer e manter 2 ou 3 bispos. Foi também durante o seu pontificado que São Bruno fundou a Ordem Cartucha, destinada a um futuro glorioso e santo. Gregório trabalhou sem cessar contra os males de seu tempo. Em uma carta que escreveu a São Hugo de Cluny,
no começo de 1075, ele revela quão difícil era o seu combate. Gostaria de vos tornar compreensivas as tribulações que me acometem e os cuidados incessantes que me afligem cada vez mais. Pedi muitas vezes ao Divino Salvador que me tirasse deste mundo, ou que me desse as graças para servir como devo à Santa Igreja. Mas ele não me resgatou de minhas aflições e não me permitiu prestar à Igreja o serviço que a ela devo. Gregório em seguida demonstrou sua aflição com o cisma da Igreja Oriental e a escassez de bons bispos e reis na Europa, e implorou orações ao abade e a todos os monges de Cluny, pois a grande crise do seu reino estava prestes a começar. Gregório, o controverso. Os objetivos e a personalidade de São Gregório VII são motivo de grandes desavenças entre os historiadores. Até mesmo historiadores católicos o criticam excessivamente, ou, na melhor das hipóteses, não elogiam a sua obra. Um deles chega a relembrar falsamente que, embora seja um santo canonizado, nunca teve um culto popular. Quando li isso, comecei a rezar a São Gregório, pois sou devota dele. O ponto de controvérsia é o seguinte: teria Gregório ido longe demais ao afirmar as prerrogativas do papado sobre a sociedade cristã, inclusive sobre autoridades seculares? Não nos propomos aqui a examinar detalhadamente essa questão. Fazer justiça a São Gregório requer estudar suas verdadeiras palavras na língua em que foram escritas ou faladas, examinar precisamente o que elas significavam dentro do discurso teológico da época e pesquisar as situações que as estimularam. Essa é uma condição fundamental para se analisar qualquer texto. Diversos papas da Idade Média têm sido mal compreendidos pelos historiadores modernos, pois estes falham no seu dever ou de fato o ignoram. Eis um exemplo de quão complicada uma questão assim pode ser. Uma famosa lista de princípios aparentemente redigidos por Gregório, conhecida como Dictatus Papae, pode ser interpretada como uma exaltação extremada do poder papal sobre reis, imperadores e todos os católicos. Mas afinal, o que era essa lista? Um historiador sugeriu que ela não foi senão uma alocução que o Papa planejava dar aos cardeais. Se foi esse o caso, precisaríamos então saber se ele realmente fez o discurso daquela forma. Oradores não seguem necessariamente suas anotações. Alguns escritos também atribuídos a Gregório são de autenticidade duvidosa. Portanto, a tentativa de descobrir exatamente o que o Papa disse não é tarefa fácil. Analisemos os fatos. O confronto que ofuscou a maior parte de seu pontificado foi a épica disputa com o imperador Henrique IV a respeito da investidura de leigos sobre clérigos. É um tema complexo, e Gregório, não obstante a intransigência com o qual alguns historiadores o têm acusado, se dispôs a fazer concessões em diversos pontos, a depender das circunstâncias. Em uma época em que os homens do alto clero podiam ser também proprietários de terras e, em alguns países, até mesmo administrar propriedades para o Estado, era correto que os reis tivessem alguma autoridade sobre suas funções administrativas. Para alguns, porém, essa controvérsia ultrapassava a esfera prática e se tornava uma questão de princípios. Alguns germânicos argumentavam que Deus dera a Constantino, e por conseguinte aos imperadores que se consideravam seus sucessores, o domínio não só sobre o poder temporal, mas também sobre a esfera espiritual da sociedade cristã. Gregório defendia que o verdadeiro chefe da família das nações católicas era o vigário de Cristo. Ele admitia a distinção entre reino temporal e espiritual, mas, ao que parece, defendia que o poder temporal não fora diretamente entregue aos governantes por Deus, como um direito divino. Na verdade, Deus lhes havia imposto deveres solenes, e caso eles não governassem da forma correta, caberia ao Papa julgar o não atendimento de suas obrigações morais, e, se necessário, até mesmo declará-los depostos
e libertar os seus súditos de qualquer obediência a eles. A controvérsia da investidura, portanto, estava tão profundamente imersa nas esferas espiritual e temporal, tão entrelaçada com a história, os costumes, os bons e os maus propósitos, que talvez só a dolorosa medida da excomunhão pudesse cortar o seu nó górdio, e a Gregório coube o pesado fardo de executá-la. O adversário imperial. Caso o devoto imperador Henrique III, que governou de 1039 a 1056, ainda ocupasse o trono germânico, o relacionamento entre as esferas temporal e espiritual talvez se resolvesse tranquilamente. Talvez não ocorresse de modo algum, pois nenhum conflito sério havia acontecido. Foi preciso um personagem sórdido para que se iniciasse um problema. Henrique IV, quando criança, foi abandonado pela mãe, que aparentemente não ligava para os defeitos morais, a falta de disciplina e a depravação do filho. Ele podia ser instável e imprevisível nas suas ações e cruel ao tratar o povo. Abusou da tirania e insultou deliberadamente seus súditos saxões. Certa vez manteve, durante um dia inteiro, uma delegação à espera por uma audiência, enquanto zombava deles, e então os despediu sem que os deixasse falar. Quando finalmente os saxões se rebelaram contra sua opressão, Henrique revidou, cercando suas terras, vendendo alguns camponeses como escravos e usando outros para trabalhos forçados. Ele não tinha interesse algum por reformas. Para ele, Gregório representava uma ameaça ao poder desfrutado pelos imperadores germânicos de intervir nas tarefas eclesiásticas, ao eleger seus papas e bispos preferidos. Gregório não era sequer germânico, como muitos de seus predecessores, mas um patriota italiano nativo da Toscana. Embora o imperador tenha aceitado como um fato consumado a eleição de Hildebrando em 1073, 2 anos depois ele convocou uma nova eleição papal e conseguiu o apoio dos bispos germânicos. Em consequência disso, Gregório o excomungou e o declarou deposto. Essa atitude fez com que os reis germânicos, descontentes, tomassem partido do Papa. Henrique se desesperou com a possibilidade de perder o trono. O episódio de Henrique em Canossa, frequentemente citado, é dramático e trágico. Gregório havia convocado um concílio em Augsburg, em fevereiro de 1077, ao qual presidiria e que lidaria com a questão da legitimidade do governo de Henrique. Ao final de dezembro de 1076, o pontífice iniciou sua jornada para o norte. Enquanto isso, Henrique estava apreensivo sobre qual seria o resultado do concílio e como poderia evitar uma decisão que lhe prejudicasse. Então teve a seguinte ideia: interceptaria o Papa antes que ele deixasse a Itália e faria as pazes com ele em privado. Naquele mesmo mês de dezembro, Henrique partiu rumo ao sul, levando consigo sua resignada e negligenciada esposa, além de seu filho pequeno, talvez com o intuito de amolecer o coração de Gregório. O inverno de 1076 e 1077 foi um dos mais rigorosos registrados na história, e os desfiladeiros dos Alpes, já suficientemente perigosos no verão, estavam em condições extremas. A comitiva de Henrique foi atrapalhada perto de Genebra por Adelaide, sogra do imperador, e governanta do território por onde os germânicos teriam de passar. Adelaide hostilizava Henrique em razão da maneira rude como ele tratava sua filha, e em um primeiro momento recusou-se a permitir que ele atravessasse suas terras. Somente após ele desistir de 5 bispados, de onde extraía seus impostos, e de sua esposa ter suplicado em seu favor, ele conseguiu permissão para continuar sua jornada. Naquele momento, ele deve ter se sentido um azarado, pois a sua sogra, vendo a apreensão e o cansaço de sua filha, decidiu juntar-se à comissão. Alguns membros da comitiva de Henrique morreram no caminho, outros perderam partes dos membros
em razão do forte frio, mas por fim chegaram à Itália. O drama em Canossa. São Gregório, a caminho da Alemanha, era acompanhado por sua amiga e benfeitora, a condensa Matilde de Canossa, poderosa soberana da Toscana, que tentara em vão fazê-lo desistir da perigosa travessia dos Alpes. Ele mal resolvera iniciar sua jornada, na qual poderia muito bem ter perecido de frio, quando a condensa recebeu as notícias de que Henrique e um grupo de homens armados se aproximavam. Ela imediatamente temeu por um ataque ao Papa e então decidiu levar toda a delegação papal para sua fortaleza em Canossa. Lá, São Gregório encontrou São Hugo de Cluny, que ali estava por outros motivos. São Hugo alegrou-se ao saber da vinda do imperador, pois Henrique era seu afilhado e o santo estimava o jovem monarca. De seus quartéis generais, Henrique enviou mensageiros ao Papa, com o pedido de uma audiência e uma promessa de submissão. Gregório respondeu apenas que eles se encontrariam em Augsburg. Cada vez mais apreensivo, Henrique convenceu Matilde e São Hugo a interceder em seu favor junto a Gregório. Matilde concordou, movida por simpatia aberta, esposa de Henrique, e São Hugo, movido por carinho ao seu afilhado. Em todo caso, logo o Papa permitiria que Henrique se dirigisse à fortaleza. Tendo chegado lá, porém, o imperador se surpreendeu ao perceber que não seria recebido de imediato. Ele teve de esperar por 3 dias, os quais passou na neve, descalço, em jejum, e andando de um lado para o outro, em frente à janela do Papa, vestido com trajes de penitência. Ele devia estar com o corpo congelando e a alma fervendo. Quanto a Gregório, ele mais tarde reconheceria que todos questionaram a nossa rígida atitude. Ele mesmo havia passado dias e noites em oração, rogando ao Todo-Poderoso que nos iluminasse do alto, a fim de sabermos o que fazer em ocasião tão séria e o que excluir das decisões de um concílio. Gregório deve ter suspeitado dos motivos do imperador, mas, como sacerdote, não podia recusar um cristão que aparentava estar arrependido e que esperava humildemente do lado de fora, na neve, vestido com roupas penitenciais. Ele finalmente recebeu Henrique, que se jogou no chão e disse: "Perdoai-me, Santo Padre, perdoai-me." Com lágrimas nos olhos, Gregório assim o fez. Mais tarde, ele celebrou a missa e, no momento da consagração, virou-se e dirigiu a Henrique, mantendo a hóstia elevada. Ele se referiu às falsas acusações proferidas contra ele por Henrique e seus partidários e declarou que apelaria ao julgamento de Deus na questão. Que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos prestes a receber, seja neste dia uma prova da nossa inocência. Oremos ao Todo-Poderoso para que afaste toda a suspeita caso sejamos inocentes e que nos traga a morte súbita caso sejamos culpados. Em seguida, ele resume as queixas que lhe foram dirigidas a respeito de Henrique e pede ao imperador que prove a sua inocência da mesma maneira, através do corpo do Senhor. Henrique não conseguiu fazê-lo. Ele hesitou, visivelmente perturbado, e depois exigiu tempo para ponderar. Consultou seus amigos e todos concordaram que ele não devia cometer tal sacrilégio. Ao retornar para a frente da capela, recusou-se a comungar, alegando que grande parte de sua corte não estava presente e que assim o ato não teria valor. Portanto, eu suplico que a prova seja adiada para o dia da reunião geral da dieta. Gregório virou-se e prosseguiu com a missa. No jantar realizado após a missa, o Papa tentou iniciar uma conversa amigável com o imperador, tendo recebido deste apenas uma fria reserva. Por fim, ele deu a Henrique uma bênção de despedida e o imperador voltou para a Alemanha. Os príncipes continuaram a se opor a Gregório. A complexa situação política estava fora do controle do Papa. Henrique continuou a desafiá-lo em diversos assuntos eclesiásticos e então foi excomungado novamente. Desta vez, até alguns bispos germânicos que anteriormente apoiaram o Papa passaram para o lado do imperador. O último ato.
Após a sua segunda excomunhão, Henrique aproveitou-se da conturbada situação política e das opiniões divididas e promoveu o excomungado arcebispo Guiberto da Ravenna como o antipapa Clemente III. Em seguida, marchou para Roma e lá o empossou, no ano 1080. A maior parte dos cardeais passou para o lado do Papa Clemente, enquanto os germânicos marchavam para a Itália. A condensa Matilde, uma mulher extraordinária, que quando adolescente liderara por 2 vezes suas tropas toscanas contra um exército germânico que tentava instalar um antipapa, aderiu à batalha com seus soldados. Derrotada, ela se refugiou em Canossa, mas depois, por um artifício astuto, conseguiu uma vitória ao cercá-los, aproveitando-se de uma providencial neblina. Em seguida foi a Roma, e os germânicos que a perseguiam aproveitaram o momento para destruir suas terras e roubar seus pertences. Em Roma, ela organizou a defesa da cidade. Decidiu esperar pelo cerco dos germânicos, que logo começou. O cerco continuou por quase 2 anos, tendo começado em 1081. Os germânicos começaram a sofrer com falta de suprimentos no inverno e malária no verão. Eles se desgastavam e à noite eram perturbados pelas investidas dos homens de Matilde, que saíam de dentro da cidade. Henrique, porém, travou contato com traidores romanos e, graças aos seus esforços, conseguiu entrar na cidade em março de 1084. O antipapa, seu joguete, o coroou imperador, título que sempre desejou obter de Gregório. Nessa situação extrema, o Papa Gregório recebeu a ajuda de aliados inusitados, os normandos. Esses descendentes dos vikings haviam estabelecido um estado na Sicília e em partes do sul italiano, e haviam tomado de fato terras que pertenciam à Santa Sé. Embora tivessem se tornado católicos, eles haviam se negado a reconhecer as reivindicações pontifícias sobre terras que haviam tomado para si. Em 1054, o Papa São Leão IX liderara um exército contra eles, a fim de recuperar o Ducado de Benevento, a nordeste de Nápoles. Parte deste território fora cedida ao papado no século VIII pelo duque local, e em torno do ano 1050, o imperador Henrique III concedeu todo o território ao Papa Leão IX, em troca do bispado de Bamberg. Quando os normandos invadiram a região, o seu conde, Drogo, garantiu a Leão que respeitaria a soberania papal sobre o Ducado de Benevento. Drogo, porém, foi assassinado em 1051 e a confusão que se seguiu entre os normandos culminou com novos ataques às terras do sul italiano. O Ducado de Benevento foi tomado pelos normandos em 1053. A tentativa fracassada de reconquista pelo Papa São Leão IX ocorreu no ano seguinte. Em 1080, contudo, Gregório conseguira estabelecer uma aliança com os normandos, poucos dias depois de o imperador Henrique IV ter designado seu antipapa. Eles permaneceriam fiéis a essa aliança, mesmo após Gregório perder o apoio de diversos aliados antigos. Gregório havia mandado uma mensagem urgente ao líder normando, Roberto de Altavilla, no momento em que ficava claro que Roma cairia nas mãos dos germânicos. Altavilla, com seus bravos soldados, apressou-se em ajudá-lo e conseguiu expulsar as tropas de Henrique de Roma, mas os seus soldados, por sua vez, saquearam-na. Eles não concebiam um combate sem a recompensa de saquear as riquezas. Mesmo liberta das tropas de Henrique, Roma não era um local seguro para Gregório. O imperador ainda gozava de poder e continuava perigoso. Roberto de Altavilla, que parece ter demonstrado grande reverência ao Papa, ofereceu-lhe refúgio em seu território, e os cavaleiros de Matilde acompanharam o pontífice até a fronteira. Por todos os lados, os italianos se aproximavam para estimulá-lo e pedir-lhe bênçãos. Ele teve a consolação de visitar o Monte Cassino durante alguns dias de descanso e oração. Roberto levou Gregório para Salerno, o refúgio mais seguro que podia oferecer.
mostrou ao Papa a Catedral de São Mateus que havia construído e implorou-lhe para que a consagrasse, pedido ao qual o Papa atendeu. São Gregório, todavia, tinha pouco tempo de vida, aproximava-se dos 70 anos, estava desgastado pelo trabalho e sentia-se cada vez mais fraco. Matilde, ao retornar da Toscana, depois de conseguir uma vitória expressiva contra sua investida das tropas de Henrique, correu a Salerno para visitar seu pai espiritual e o encontrou à beira da morte. Gregório deu sua última bênção para ela. São Hugo de Cluny também estava lá, e dele São Gregório recebeu o viático. Conta-se que pouco antes de morrer, Gregório teria dito: amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Ao que São Hugo respondeu gentilmente: Santo Padre, vós não podeis morrer no exílio, pois vós, sucessor de Cristo e seus apóstolos, recebestes como herança as nações e como posse toda a extensão da terra. Era 23 de maio de 1085. Gregório talvez estivesse exilado, mas havia conseguido muitas vitórias. As suas políticas triunfaram em libertar a Igreja do controle secular e refrearam bastante a prática da simonia e a imoralidade entre o clero. Esse combate teria de ser renovado mais tarde, quando os mesmos vícios antigos reapareceram. Os papas seguintes deram continuidade à luta. No pontificado de Inocêncio III, no século XIII, o papado estava no auge de sua independência, influência e prestígio, embora o triste conflito com os imperadores germânicos ainda continuasse. Ele terminou, todavia, com a vitória da soberania papal, cujas fundações foram assentadas por São Leão e especialmente São Gregório VII. Quanto ao incorrigível Henrique, ele foi excomungado uma vez mais por Vítor III, sucessor de Gregório, mas ainda traria problemas para o sucessor de Vítor, Urbano II, que teve de passar um ano em uma ilha no Tibre, pois Henrique e o seu papa Joguete o mantiveram fora de Roma. Matilde uma vez mais se envolvera na proteção do papa. Os últimos anos de Henrique, assim como toda a sua vida, foram repletos de tormentos. Em 1104, o seu filho se rebelou contra ele, aprisionou-o e o forçou a abdicar do trono no ano seguinte. Mostrando sua resistência habitual, ele escapou em 1106 e conseguiu reunir apoio considerável, porém morreu pouco tempo depois. Clemente III, o seu papa, já havia morrido, tendo terminado seu pontificado em 1100. O início de uma grande era. É possível considerar o ano 1000, no qual nada de historicamente significativo aconteceu, muito menos o juízo universal, como a entrada de um período glorioso da história. Os 3 séculos seguintes veriam a ascensão do papado ao ponto mais alto de seu poder e prestígio, o desenvolvimento das nações europeias, o maior desabrochar de desenvolvimento cultural e institucional da história do Ocidente, incontáveis santos e grande prosperidade material. As coisas talvez continuassem assim. Não havia razões evidentes para que não continuassem. Porém, ao final do século XIII, uma nova mentalidade começara a emergir. Ela foi mal notada no começo, mas traria à cristandade terríveis castigos, sob a forma de guerras, fome, pestes e, acima de tudo, heresias obstinadas. Eis a história do próximo capítulo.